Muito bem, muito bem. Vamos lá, gente. Estamos começando o nosso webinar da Funsex, como fazemos aí todos os meses, né? E a Fundação Centro de Estudos e Comércio Exterior, a Funsex, que prima sempre pela divulgação e potencialização do tema de comércio exterior. Nós estamos trazendo hoje, Luiz Carlos Shimonovich, que sou o superintendente de Compliance, Governança e Risco da Funsex. Estamos recebendo hoje para ombrear comigo esse evento sobre direito aduaneiro, comércio exterior, reforma tributária, num tempo tão oportuno, o professor Dr. Augusto Falvel, meu colega, membro também da Comissão de Comércio Exterior da OAB, que eu presido, a quem eu já, desde pronto aqui, apresento a todos, saúdo, e tenho certeza que vocês vão ficar bastante bem impressionados aí com a quantidade de tópicos que nós devemos trazer hoje para vocês. Não posso deixar de agradecer ao Miguel Lins, nosso querido Miguel, não está conosco hoje por uma questão de saúde, nada grave, mas na próxima ele deve contribuir com a sua elegância e simpatia para abrilhantamento de todos os nossos eventos. Agradecer ao presidente da Funsex, Antônio Carlos da Silveira Pinheiro, por esse apoio a esse evento que a gente tem promovido todos os meses, cada vez de um tema diferente. Avisar a todos aqui, a todas, que estamos gravando esse webinar e que todas as perguntas que vocês queiram fazer, peço a gentileza que façam através do chat e, na medida do possível, nós vamos respondendo ou ao longo ou ao final desse evento essas questões. Então, dando início aqui ao nosso webinar, algumas considerações importantes. Veja, estamos aí à beira da entrada em vigor da reforma tributária, porque ela está posta e deve entrar em vigor com toda a força a partir do ano que vem. Como nós temos dito, não é uma reforma que vem de uma só vez. A gente brinca aqui que ela vai vir em suaves prestações mensais, quer dizer, isso vai ser ao longo aí de 8 anos. E para colaborar ainda no tema, né, se é que essa é a melhor palavra, nós ainda temos a questão do tarifaço, e que é um tema presente, afeta diversos dos senhores e das senhoras, das empresas, e que é uma matéria que se põe aí e que afeta diretamente, além das relações de comércio exterior, uma série de relações comerciais no nosso país. Então, para já passar a palavra para o doutor Augusto, eu passaria já com uma provocação e dizendo assim, Augusto, o que diante de tarifaço, reforma tributária, você poderia salientar para toda essa nossa audiência como pontos principais de alteração, de atenção e de mudança? Primeiro, eu queria desejar uma boa tarde para todos, agradecer ao Dr. Luiz Carlos, agradecer toda a direção da Funsex, agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando e dizer que é um privilégio estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite para poder fazer esse bate-papo com vocês e compartilhar um pouco desse nosso dia a dia, né? Que são essas discussões tão relevantes que envolvem o comércio exterior brasileiro, com essas ramificações no direito aduaneiro, no direito tributário, e que tem impactado, né, Luiz, diretamente não só as empresas que operam no comércio internacional, mas todos os intervenientes, né?
todo mundo está sendo atingido, todo mundo está sendo impactado. Então, quando a gente traz esse tema de tarifaço, os reflexos e fala da reforma tributária, a gente tem aí todos os envolvidos, os próprios escritórios, nós seremos aí também atingidos com a reforma tributária, teremos que ter o nosso planejamento tributário dos nossos escritórios também, e quando a gente traz esse impacto para o comércio internacional, sai na frente quem toma a decisão e quem sabe planejar de forma adequada. Então, o que a gente vai trazer para vocês hoje são situações, pontos de alerta, são decisões, e é um debate para que vocês possam se posicionar, para que tenham uma absorção e uma transição para a reforma tributária de forma segura e de forma adequada. Porque quando começou a discussão da reforma tributária, acho que é mais de 20 anos atrás que se falou em reforma, todo mundo achava que a reforma tributária iria reduzir os tributos, né? Essa era a grande expectativa de todos. E o que nós temos acompanhado hoje é que a vertente ela está muito mais voltada para a simplificação, né, do que para a redução tributária. No entanto, e é aqui que entra o planejamento, é aqui que entra entender de que forma vai ser impactado, entender de que forma a substituição dos tributos, do ICMS, do IPI, do PIS e COFINS, pelo CBS e pelo IBS, vai impactar. A gente vai falar aqui da questão dos créditos, das bases de cálculo, dos regimes especiais, né? Enfim, a gente vai falar todos esses impactos e o doutor Luiz também vai poder explanar de forma bem precisa a questão contratual, né, doutor? Como é que ficaria? Como é que vai ficar os meus contratos? Como é que vai ficar? Vocês já fizeram uma simulação? Inclusive eu vi que a Receita Federal disponibilizou recentemente uma calculadora no site, para que você possa fazer algumas simulações. E eu acho que isso é importante, doutor Luiz, para que todo mundo já possa se posicionar e entender os impactos e iniciar os planejamentos. Perfeitamente. Vamos começar, gente, só contextualizando aqui, né? Quer dizer, nós temos, basicamente, com a reforma tributária, uma mudança simples já para janeiro do ano que vem, né? Então, nós começamos a ter ano que vem e no ano seguinte, entrada em vigor do CBS, né? Que vai substituir, em 2027, o PIS e a COFINS. Então, você tem uma coexistência ainda no ano de 26 e no ano de 27 você já tem o IBS, desculpe, o CBS funcionando e não tem mais o PIS e a COFINS. A partir de 28 até 2032, inclusive, você tem o IBS substituindo o ICMS e o ISS gradualmente, 10%, o IBS 20% e assim sucessivamente a cada ano crescente, e o ICMS e ISS 90%, 80% decrescente, até que em 2033 você não tem mais ICMS e ISS. O IPI é um capítulo à parte, porque nós temos lá o imposto seletivo, e que vai tocar algumas matérias. E minha provocação, Augusto, para você, como é que isso vai afetar as exportações? Olha, acho que o primeiro ponto de destaque é em relação à questão dos ressarcimentos dos tributos, né? A questão dos creditamentos. A gente tem aí uma possibilidade de um alongamento de prazo, né? Com uma possibilidade de correção pelo IPCA, ou seja, é um índice considerado um índice pequeno, desvantajoso perto das outras situações, e que, se a empresa não tiver um planejamento adequado, ela vai perder grande competitividade. A gente sabe que hoje a gente tem tantos créditos de IPI, PIS/COFINS e ICMS, principalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem a questão do ECREDAC. Inclusive, a gente comentou essa semana
que as primeiras decisões do tribunal no sentido de já deferir a antecipação desses créditos já começaram, ou seja, muitas empresas já enxergaram essa, não vamos falar calote, mas vamos falar uma dificuldade, né? Porque pagar em 20 anos está pagando, né? É como se fosse um precatório, né, Luiz? Mas vai gerar um desencaixe, né? Para quem está acostumado. Hoje para título de informação, aqui no estado de São Paulo, pela atual legislação, a Cefaz ela tem até o prazo de 120 dias para poder deferir o seu requerimento de crédito lá no Ecredac. Após 120 dias já dá ensejo aí uma judicialização. Então, você imagina a empresa que está operando com esse fluxo de creditamento, vamos falar assim, pelo menos semestral, passar a ter aí uma possibilidade de ter em 20 anos corrigidos pelo IPCA, eu acho que na minha opinião, esse vai ser o principal impacto negativo e que exige aí uma ação imediata dos exportadores. Ou seja, se a gente for sumarizar, Augusto, nós estamos dizendo o seguinte: com a reforma tributária, que você vai ter um impacto no ICMS, no ISS, PIS, COFINS, por causa da CBS e IBS, apesar da imunidade das exportações, então, apesar da imunidade desta tributação nas exportações, a questão dos créditos, hoje até a entrada em vigor completamente, que, como a gente falou, vai ser ao longo do tempo. Né? Vai aí umas etapas. Tem a possibilidade concreta de que isto só venha a ser ressarcido para o contribuinte, para as empresas, em 20 anos com IPCA. Então, uma medida concreta para se fazer frente a isso tudo é já se estruturar para buscar esses 20 anos o quanto antes, imediatamente, para não estar exatamente sujeito a essa regra que, por causa de anterioridade, até que venha a ser publicada, que vai acabar valendo a partir do próximo ano. Porque o que eu percebo, Luiz? Muita gente, muitas empresas, como a gente não tinha essa questão dessa nova regra da evolução em 20 anos, a empresa, muitas vezes, por opção, ela não buscava esses créditos de forma imediata. Ela sabia, ela tinha lá escriturado, né? Ela sabia da possibilidade, mas ela não tinha a necessidade. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades, desde fazer a cessão até fazer a compra, inclusive, de caminhões, de automóveis, de embalagem. A gente tem várias possibilidades hoje de utilizar os créditos. Mas, ao mesmo tempo, o que nós vemos na prática é que muitas empresas têm, mas às vezes não querem utilizar ou não tem ali um motivo para utilizar naquele momento e acabam ficando ali para serem utilizados no momento adequado. O que eu chamo a atenção nesse momento é que é hora de se mexer. É hora de realmente buscar isso. Em relação aos créditos, está claro isso daqui. Então, segundo ponto, além da busca desses créditos, que já é uma coisa significativa, o que está à disposição da nossa audiência aqui, das empresas todas, em termos de planejamento fiscal e aduaneiro, no seu modo de ver? Olha, eu sempre falo que a conformidade tributária aduaneira, elas caminham lado a lado, né? Eles são o direito aduaneiro, o direito tributário, junto com o direito administrativo e constitucional, eles estão todos interligados. E quando a gente fala de conformidade, a gente busca entender a forma como a Receita Federal tem atuado nos últimos anos. E o que eu percebo é que cada vez mais a Receita Federal tem atuado de forma estratégica, com o cruzamento de dados, e isso tem gerado aí inúmeras infrações e penalidades. E a necessidade desse planejamento fiscal e aduaneiro, quando a gente traz isso com a reforma tributária e com essas situações, me chama a atenção alguns casos polêmicos que eu tenho acompanhado, inclusive na imprensa, e como são casos que foram amplamente divulgados, eu fico muito à vontade aqui para comentá-los, até para que a gente entenda o que está acontecendo e use de exemplo
para a gente olhar para dentro, olhar para a nossa operação e entender se existe ou não algum gargalo, se existe algum risco ou não de infração e penalidade. E trago aqui para vocês o famoso caso que aconteceu no final do ano passado, que foi do McDonald's, que é uma das principais empresas do mundo e que foi autuada em mais de R$ 500 milhão por uma multa aduaneira em razão de uma suposta interposição fraudulenta na importação de batatas. Não sei se vocês acompanharam isso, mas basta vocês colocarem aí um Google aí, auto de infração, multa aduaneira McDonald's, vocês vão ver o que eu estou falando. E o que eu quero trazer para vocês? Qual que é a provocação que eu quero trazer? O regulamento aduaneiro, de forma mais específica, o artigo 673, ele não faz a distinção da intenção do agente para que dê ensejo à aplicação das infrações e penalidades. A penalidade aduaneira ela pode ser aplicada independentemente da intenção do agente. Toda vez que eu falo desse caso do McDonald's e trago a discussão de conformidade aduaneira, eu indago, será mesmo que o McDonald's agiu com um erro, com fraude, com dolo para praticar essa infração? Ou realmente será que faltou uma conformidade, faltou uma auditoria aduaneira tributária mais adequada? Fica essa provocação. Na tua opinião, o que você acha que aconteceu ali? Eu tenho uma opinião, Augusto, e até ia dar um exemplo menor aqui para o pessoal, talvez muitos vão se sentir incluídos também, que é um cliente nosso que ele importou parafuso. E ao importar o parafuso, ele deu toda a dimensão, todas as características, mas ele esqueceu de escrever se o parafuso era de metal, era de madeira e era de plástico. E de verdade eu nem sabia que existiam essas possibilidades, né? E aí as autoridades aduaneiras, quer dizer, elas não têm uma política de educação, né? Quer dizer, seria uma correção simples, ela sempre é uma postura punitiva. Punitivo, Então, exatamente. pela audácia de você ter postulado importar um parafuso sem mencionar se ele era de metal ou de plástico, vais levar um auto de infração, porque o fisco acredita que com isso você está aprendendo, quer dizer, e poderia ser uma coisa que obstruiria e tornaria, né, o nosso comércio internacional muito mais ágil, né, e célere. Eu ia te provocar, Augusto, assim, já vi gente colocando aqui, Francisco Ourique aqui sobre reintegra, mas eu queria te provocar também com a parte de planejamentos como drawback, recoff, como que você entende que nesse cenário de transição tributária, né, como que isso possa emprestar alguma melhora de competitividade, ganho de valor para todas essas empresas e operadores do comércio exterior? Olha, eu acredito que todo benefício fiscal ele é importante, mas eu chamo a atenção para que ele seja utilizado de forma correta. Principalmente quem importa vai se lembrar do que nós tivemos alguns anos atrás, que foi um festival de autos de infração, inclusive da Cefaz de São Paulo, em função da importação realizada por outros estados, utilizando benefícios fiscais de forma inadequada. Existiam trades que faziam importações por conta e ordem, mas esses adquirentes não tinham filiais no estado onde havia a concessão do benefício e tem gente até hoje pagando parcelamentos em função dessa inadequação do uso de benefícios fiscais. Da mesma forma se aplica para regimes como o drawback, vamos falar recoff, entreposto aduaneiro, entre outros aí que nós temos disponíveis. Eu entendo que isso traz, sim, uma competitividade muito grande para as empresas, desde que saibam usar e entendam a forma. Eu tive recentemente aqui um caso
de um drawback que não foi utilizado de forma correta, o cliente perdeu o prazo e a multa que ele está pagando em relação à perda do prazo acabou com toda a competitividade, com toda a desoneração que ele teve na operação. Ou seja, eu entendo que eles permanecem sendo estratégicos, são importantes, mas terão que vai ter que saber manejar, vai ter que saber utilizar de forma correta, exatamente para não acontecer o que aconteceu no caso da importação com os benefícios fiscais de ICMS, que também, diga-se de passagem, com a reforma vão acabar, né? A gente vai Isso é ter aí, importante. vai acabar essa guerra fiscal entre os estados. Hoje a gente tem estados bem agressivos, né? Por exemplo, Alagoas, que você tem a possibilidade de fazer o desembaraço aduaneiro em qualquer porto do país, pagando ainda o ICMS com precatórios, ou seja, você já tem o benefício, você tem o benefício local, da localização, e ainda o que sobra do ICMS você ainda paga com precatório, ou seja, paga com um valor ainda menor. Então, eu entendo que ainda permanecem estratégicos, mas só chamam atenção para a responsabilidade do uso, para que a gente não tenha esses problemas que aconteceram, principalmente na importação, com o uso inadequado dos benefícios fiscais de ICMS. Eu complementaria, Augusto, o que você colocou para todos os nossos participantes aqui em termos de planejamento, com mais algumas coisinhas. Então, por exemplo, e que veja, enquanto nós estivermos nesse momento de transição, tudo isso continua sendo possível. Então, a parte de regimes especiais, né? A gente tem respondido a uma série de demandas por vários aspectos, quer dizer, de não similaridade, por diferença de materiais utilizados. Então, assim, sempre com um aspecto muito técnico, né, que possa emprestar para as empresas, no final, quer dizer, um benefício fiscal, mas feito um planejamento com todo cuidado, assim como nós temos visto também muitas questões do último evento que nós fizemos aqui na Funsex para agora, muita gente falando dos créditos de CMS decorrentes de exportação, né? Então, podemos falar aqui pelo estado de São Paulo e talvez outros estados da federação, em que muitas vezes o secretário de Fazenda controla o caixa, quer dizer, ele tranca, na verdade, o cofre, né? E as empresas, por mais bem fundamentado o pedido, mais bem formulado para a utilização deste crédito, né? Via ECREDAC, via sistema eletrônico, isso acaba ficando perdido ao longo do tempo. Isto não corrige pela Selic. Não corrigir pela Selic, isso significa uma perda grosseiramente de mais de 1% ao mês, né? E existem ferramentas, tanto administrativas como judiciais, para a busca desses créditos, né? Eu não sei se você gostaria de somar isso, mais algum outro ponto ainda nessa seara, Augusto. Olha, eu gosto muito de falar de prazo, porque diferente no judiciário, né? A gente sabe que às vezes o advogado tem prazo para contestar, para agravar, para apelar, mas muitas vezes quando a gente demanda o juiz ele não tem prazo para decidir. Agora, quando a gente trata com a Receita Federal, com a Receita Estadual, eles têm prazo. Por quê? Porque o ato administrativo ele é vinculado e ele é regido pelo princípio da legalidade. Ele tem que cumprir de forma efetiva o que está na lei. E a gente viu agora recentemente, inclusive, que nós passamos com a greve, né? Acho que muitos de vocês aí vivenciaram a maior greve da história da Receita Federal do Brasil. E eu, particularmente, perdi a conta de quantos mandados de segurança eu impetrei. E fizemos valer o prazo de 8 dias para a conclusão do desembaraço aduaneiro. E muitos importadores, exportadores aí
se livraram, né, de cobranças, desde multas contratuais até armazenagem, demurragem, em função da busca de tutela jurisdicional visando a aplicação do prazo previsto no decreto que regulamenta a matéria, de 8 dias para a conclusão do desembaraço aduaneiro. E quando a gente traz também a questão do prazo para a questão do creditamento, eu até citei aqui no início do nosso bate-papo, nós temos acompanhado inúmeras decisões, principalmente aqui no âmbito do Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo fazendo valer exatamente também o princípio da legalidade, da duração razoável do processo, da proporcionalidade, da razoabilidade, e especificamente o prazo previsto na legislação estadual aqui em São Paulo é de 120 dias, ou seja, protocolei o pedido, ultrapassou o prazo de 120 dias, eu posso sim estar buscando uma tutela jurisdicional. Eu escuto muita gente com medo, Luiz, falar, mas aí eu vou entrar com mandado de segurança, o meu crédito vai ser indeferido. Gente, isso é lenda, isso não existe. O seu crédito só vai ser indeferido, só vai ser glosado se realmente ele tiver uma inconsistência. Se tiver de forma correta, bem assessorado, bem assistido, auditado, não é o teu mandado de segurança que vai pedir para fazer valer a lei e o teu direito no prazo de apreciar em 120 dias que vai prejudicar o seu pleito, tá? Isso não existe. E vou além, eu tenho visto decisões também recentes, inclusive objeto de matéria recente, vi no Jornal Valor Econômico, de decisões também antecipando isso. Ou seja, flexibilizando esse prazo para uso imediato, em alguns casos, inclusive empresas em recuperação judicial, enfim, entre outras. Então, é muito importante que as empresas tenham ciência dessa ferramenta, porque às vezes eu escuto, mas eu posso fazer? Eu estou lá com o meu pedido há mais de um ano, e não tenho o que fazer, eu vou lá, não me atendem. Então, é importante a gente divulgar essas possibilidades e alertar todos os empresários intervenientes do comércio exterior dessas possibilidades. Os prazos estão aí para serem respeitados e cumpridos. E nós temos o quê? Que ter ciência das ferramentas que nós temos, inclusive judiciais, para poder valer esse direito e não ter aí nenhum tipo de prejuízo, que pode ser um prejuízo tanto de um desencaixe de fluxo de caixa, ou como em casos desse de atraso na liberação da mercadoria, com pagamentos enormes de demurras, armazenagem e multas contratuais. Perfeito. Augusto, eu vou colocar no meio das nossas intervenções algumas perguntas que estão vindo aqui, que eu acho que são super pertinentes. Tem uma pergunta do Fabiano Pereira. Boa tarde. Como deverão ser tratados os regimes especiais, como repetro, admissões temporárias para utilização econômica, etc., durante a transição? Bom, como você mesmo disse, até a transição eles vão estar funcionando normalmente, da mesma forma que os benefícios fiscais de ICMS vão estar tramitando até que a gente tenha aí a transição final e aí depois a extinção dos regimes para a gente poder exatamente acabar com essa guerra fiscal entre os estados. Ou seja, Fabiano, é possível renovar, inclusive, né, os regimes, postular por novos. O importante é sempre fazer dentro da maior fundamentação legal possível, com a maior técnica, né, possível para você ter o sucesso desejado. O Marco Silva também nos coloca o seguinte: você falou de prazo, Augusto. Embora tenha prazo, em muitos casos é necessário partir para o processo judicial, ou seja, mais despesa para as empresas. Aí eu me permito aqui colocar, Marco, o seguinte, ó. Primeiro, é fundamental fazer a revisão desses pedidos, a gente está falando de créditos de CMS, créditos de exportação, porque boa parte das vezes, tanto eu como Augusto, a gente vê que a instrução deste processo para poder virar ECREDAC, do crédito todo, ele foi mal feito. Ele não foi feito de acordo com o que preconiza a Secretaria da Fazenda do Estado,
que tem uma metodologia própria para isso, com sistema. Então, por mais que as informações estejam perfeitas, muitas vezes o que para isso É o é uma procedimento. questão, uma questão de foro prático, quer dizer, de sistema da própria secretaria. Por isso que é importantíssima a análise e o pedido, né, com o maior cuidado do mundo. Mas você não deixa de estar certo em que, veja, muitas vezes o socorro a isso é o que o Augusto falou, de pleitear judicialmente, e a gente tem casos em que isso tem se verificado com bastante celeridade, porque os juízes têm entendido que não pode a Secretaria da Fazenda do Estado dizer que ela não vai fazer ou simplesmente não responder num determinado período de tempo por uma conveniência de caixa. Não existe esse fundamento na legislação. Tem como, Então, né? isso viola o direito de propriedade de vocês, viola dispositivo de Constituição Federal. E temos diversos casos em que, através de um mandado de segurança, muitas vezes até com a venda do crédito já operada, ou seja, com um contrato formulado entre comprador e vendedor, acaba se abreviando com uma decisão judicial, e eu estou falando abreviando, muitas vezes em menos do que um ano, a possibilidade de você negociar um direito seu, um crédito seu. Então, assim, eu entendo que, independente de ter despesas, como nós estamos falando de mandado de segurança, Serão essas muito despesas. menores do que o fluxo, do que, na verdade, se a gente olhar na proporção em que pese as despesas, elas acabam sendo, em muitos casos, insignificantes frente ao proveito econômico que as empresas têm com os créditos. E muitas vezes, hoje vocês sabem que uma das principais discussões no comércio exterior são os pagamentos de demurragem. Inclusive, a gente pode fazer um bate-papo aqui para falar só de demurragem, falar da decisão da ANTAC de 2 semanas atrás, das novas decisões do STJ e do TJ de São Paulo. Eu acho que dá um webinar só de demurragem, mas esses custos são infinitamente maiores do que uma despesa para manejar um mandado de segurança. Não, e a perda financeira, pessoal, ela é imensa. Como eu falei, não tem correção. Então, você imagina você ficar aguardando uma decisão por 4 anos ou mais, isso é perder praticamente metade ou mais de todo o crédito. Então, não é crível, né? Quer dizer, para uma empresa não pleitear esses direitos, e como nós estamos falando, quer dizer, com a iminência aí de ter uma possibilidade de pagamento em 20 anos, aí menos ainda, quer dizer, para que Corrigido sejam pelo tomadas, IPCA, né? Corrigido pelo IPCA, né? corrigido pelo IPCA, quer dizer, olha a loucura, que você tem a chance de buscar isso tudo o quanto antes para que você possa fazer o uso com o Selic, e não, quer dizer, você vai alongar isso por A 20 cobrança é anos. Selic, a devolução é IPCA, né? Exatamente, é a falta da isonomia, né, Augusto? Eu É, vou dar sequência aqui te perguntando uma coisa, Augusto. Além, então, falamos de busca dos créditos, falamos em planejamento por vários dos regimes fiscais e aduaneiros permitidos. Eu acrescentaria aqui, e já vi manifestação aqui no grupo, sobre a questão de revisão, e esse é um ponto importante. Então, revisão de tributos e reclassificação de produtos. Eu vou falar de um, Augusto falou do outro. é. Então, assim, a revisão tributária, gente, ela é fundamental, né? Sempre, sempre, em qualquer situação. Veja, nós temos um país que, de verdade, nós temos um regime tributário complexo, são 350 mil leis tributárias em vigor, 92 diferentes tributos, fora as taxas. Então, não é para amador, quer dizer, isso é uma coisa que toma tempo, é o país no mundo que toma o maior tempo das empresas para poder
Estão reclamando que o vídeo está travado. Está travado para todos aqui? Eu estou te ouvindo Nós não bem. estamos percebendo. Não, Marcelo está dizendo. Não? não. Tá Não. normal. Não, Provavelmente a está normal. internet. Estão dizendo Eu que estou está te vendo normal. bem também. Obrigado, pessoal. Não, obrigado, gente. Obrigado. Então, talvez seja o áudio ou o vídeo dele lá. Então, veja, falando da revisão, nós estamos dizendo assim, estão se esgotando as possibilidades de revisão de PIS e COFINS. Por quê? Porque, como eu falei, até 2027 acabou o PIS e a COFINS. E, na sequência, vem o ICMS e o ISS. Então, veja, é tempo, mais do que tempo, das empresas todas tomarem uma decisão. Mas eu já fiz 3 revisões, faça 4, faça 5, faça a cada 6 meses. Por quê? Porque existe um dinamismo enorme, uma interpretação que, infelizmente, nunca foi linear, nem por parte do fisco estadual, nem federal, sobre o que você pode ou não pode aproveitar. Só recentemente é que você teve, estamos falando de 2017, 18 para cá, quer dizer, não é tanto tempo, é que vem consolidar o conceito de insumo, o que é indispensável à sua atividade operacional. Então, Relevância e essencialidade, né? relevância e essencialidade. Então, assim, façam, promovam essas discussões, tragam profissionais variados, de multidisciplinar, contador, auditor, advogado, economista, todos o pessoal do comércio exterior que possa influenciar, porque, veja, o fundamento de tudo é o que é indispensável para vocês na atividade fim da empresa. Então, veja, até que ponto você toma, quer dizer, risco é um negócio que existe em todo lugar. Então, se você vai dimensionar quais são as proteções, quais são os fundamentos que te movem a isso. Augusto, eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte também, então, além da revisão, e que tem tudo a ver, né, a questão de reclassificação de produtos, do compliance, também como oportunidades para as empresas. Olha, eu vejo a classificação fiscal de duas formas. Primeiro, como um risco, né? E um sinal de alerta para as empresas. E segundo, como uma oportunidade, inclusive, para um planejamento tributário, né? Quantas e quantas mercadorias estão sendo classificadas de forma incorreta e poderiam estar numa outra posição sem que isso denote uma fraude ou uma infração e que teriam um reflexo muito menor da tributação. E a pergunta, a provocação que eu faço é: vocês estão estudando a classificação fiscal de vocês? Vocês estão revisando a classificação? O doutor Luiz bem colocou, a revisão tributária tem que ser feita, faz de novo, está sempre mudando. Nós temos visto inúmeras empresas reduzindo drasticamente a tributação por adequações à classificação fiscal. E outras empresas também tomando multas também milionárias, bilionárias, por erro de classificação fiscal. E agora eu vou destacar 3 problemas na classificação fiscal. Nós temos o problema atual, que é uma eventual parametrização no canal vermelho, que vai mandar reclassificar a mercadoria e vai estar com a exigência em tela. Olha, o seu desembaraço ele foi interrompido, e aí ele vai pedir para você reclassificar, vai pagar a multa de 1% de 711 e vai seguir a vida. Só que nós temos a revisão aduaneira, que pode olhar minhas operações dos últimos 5 anos, e nós temos também as futuras operações, que se não tiver uma eventual adequação, todas as minhas cargas serão praticamente parametrizadas, não digo automaticamente, mas o sistema vai cruzar a informação e vai tudo para o vermelho. Ou seja, eu paro a minha operação, eu corro o risco de criar um passivo dos últimos anos, que pode chegar até 5 anos. Por quê? Porque eu não estou tendo uma classificação fiscal correta. E aí a pergunta que eu faço é: estão fazendo? Já revisaram a classificação fiscal? Tem um laudo, tem um estudo, tem um entendimento claro e seguro do que está acontecendo? Eu não sei se algum de vocês que estão aqui participando acompanhou recentemente
as milhares de notificações que foi enviada pela Receita Federal para muitos contribuintes, que é o alerta de malha aduaneira. Alguém recebeu? Se alguém recebeu, coloca aqui no chat. Alguém recebeu o alerta de malha aduaneira? E o que é o alerta de malha aduaneira? É o sistema da Receita Federal fazendo o quê? Fazendo o cruzamento de dados, detectando algumas inconsistências e mandando a intimação para a empresa, dando para duas opções. Opção número 1, uma espécie de denúncia espontânea. Eles usam o termo na intimação autorregularização, ou seja, dando a possibilidade do contribuinte se autorregularizar, fazendo o pagamento das diferenças, né, no prazo legal, ou justificar. E aí, todas as empresas que me consultam falam: o que eu faço? Faço a autorregularização ou nós vamos brigar? Eu falei: depende. Você já revisou sua classificação fiscal? Você tem certeza que a tua classificação está correta? Por quê? Não adianta nada eu brigar, eu contestar, eu impugnar, se a tua classificação está incorreta. Aí é muito mais fácil fazer a autorregularização, que vai sair mais barato. Eu não vou pagar multa, eu não vou sofrer o auto, enfim. Então, é de extrema importância a classificação fiscal como ferramenta estratégica de planejamento tributário, para muitas vezes reduzir o que você está pagando, fazendo uma adequação, e também como uma política de compliance para evitar esse tipo de infração e penalidade, não só da revisão aduaneira, mas também da interrupção do seu desembaraço. Ou seja, você tem um risco iminente de ter uma parametrização para o canal vermelho com a exigência de reclassificação e que seja feita de forma sucessiva. Então, eu queria chamar muita atenção para essa necessidade de revisão da classificação fiscal, de estudo, de adequação, para que seja realmente implementada aí uma rotina de conformidade, de compliance dentro das suas operações. Perfeito, Augusto. Acho que aí você já respondeu uma das perguntas aqui que a Renata Quadros estava fazendo, da parte do canal vermelho aí. Então, acho que ela está perguntando se tem surtido efeitos mandados de segurança. Eu acho que o Augusto respondeu. Quer dizer, Renata, o grande trunfo de vocês nas empresas é fundamentar. Quanto mais você fundamentar qualquer coisa, seja a questão da reclassificação, como nós falamos, a questão de revisão tributária, maiores são as suas chances, seja de enfrentar administrativamente ou judicialmente e de ter o sucesso. Então, se muitas vezes esse sucesso não está vindo, apesar de albergado pela lei, protegido, pode ser que o fundamento para isso não está necessariamente adequado, afinado, para poder emprestar essa força. Queria complementar... Posso falar mais Augusto, uma coisa só da classificação fiscal? Só para não esquecer, fala, por favor. Eu quero chamar a atenção para uma situação que eu tenho visto acontecer muitas vezes e que eu percebo também uma falta de entendimento das empresas em relação à revisão aduaneira. Eu vi que teve até uma pergunta aqui que fizeram: olha, como é que ela pode ser? A revisão aduaneira ela pode fiscalizar suas operações dos últimos 5 anos. A gente tem aqui uma peculiaridade jurídica nessa situação, por quê? A gente tinha um entendimento jurisprudencial que a Receita ela não pode alterar o seu entendimento, o seu critério. Então, se a mercadoria havia sido parametrizada em algum canal que não fosse o verde, existia aí uma presunção que essa classificação ela havia passado pelo crivo da Receita Federal, de alguma forma. E aí ela não poderia reclassificar essa mercadoria numa revisão aduaneira. Isso, Luiz, prevaleceu por muito tempo na jurisprudência. Muitos autos de infração foram anulados, tanto na esfera administrativa quanto judicial, com esse fundamento, independente de atacar o mérito. Olha, não pode haver mudança de critério na avaliação da Receita Federal. No entanto, nós tivemos aí uma adequação do entendimento jurisprudencial e essa tese hoje ela não se aplica mais. Então, independentemente do canal de parametrização
das suas mercadorias, você vai estar sujeito à revisão aduaneira no caso de classificação fiscal. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Eu vejo muita gente, muitas vezes até em operações menores, ter uma interrupção do desembaraço aduaneiro, uma exigência em tela para reclassificar, e muitas vezes falar, mas a multa aqui é pequena, eu estou com a minha mercadoria parada, eu preciso liberar, eu vou reclassificar, mesmo não concordando. Por quê? Porque o fiscal exigiu, porque eu quero liberar a mercadoria. Eu vou pagar aqui a diferença porque eu preciso liberar minha mercadoria. Meu fornecedor está batendo aqui, estou tomando uma notificação, eu preciso entregar a mercadoria. E a empresa se esquece que a partir do momento que ela está correta na tua classificação e ela altera para poder, naquele momento, apagar o incêndio, ela vai ter um problema futuro e ela vai ter um problema dos últimos 5 anos. E depois vai ser muito difícil ela justificar na defesa dela que ela não concorda se ela mesma foi lá e reclassificou e pagou a multa. Aí muita gente pergunta, tá, mas aí o que eu faço? Hora que tiver exigência, como é que eu faço para liberar mercadoria e pagar? Aí a gente vai voltar para a questão das ferramentas judiciais. Então, da mesma forma que eu pago a diferença dos tributos com a exigência em tela, eu posso manejar uma ação judicial e depositar aquele valor em juízo. Por quê? Porque até então também, trazendo aqui mais uma questão jurídica, nós temos hoje o tema 1042 do STF, que também vincula o desembaraço aduaneiro ao pagamento de eventuais diferenças apuradas, em caso de subfaturamento e suposto erro de classificação fiscal. Então, o simples fato de você calcionar e você pagar aquele valor para a Receita, e você calcionar aquele valor num depósito judicial, ele vai ter o mesmo efeito imediato de continuar o desembaraço aduaneiro, mas com uma grande diferença. Primeiro, eu não admiti, né, o meu erro, eu fiz o depósito judicial, eu resolvi meu problema e eu não criei a possibilidade de um passivo numa revisão aduaneira para depois me defender. Então, eu queria chamar a atenção porque eu tenho visto acontecer muito isso e eu tenho visto a Receita utilizar essa conduta do contribuinte contra ele mesmo, quando ele vai se defender na revisão aduaneira. E o contribuinte, muitas vezes, de forma inocente, ele quer resolver aquele problema imediato, mas ele não percebe que ele está se criando um problema muito maior. Então, eu queria esclarecer esse ponto, chamar a atenção desse problema e já falar para vocês que tem solução. Dá para adequar, dá para fazer na mesma celeridade, planejando algum tipo de ação judicial. Eu queria complementar, Augusto, o que você falou. Nós estamos uma loucura como o tempo passa aqui, mas vamos conseguir fechar aqui a agenda com todos os temas. Que é o seguinte: nós falamos dessas várias formas de planejamento, defesa, busca dos direitos, falamos de recuperação de crédito, e tem um ponto que é importantíssimo aqui, que é a revisão de contratos. Até estou vendo uma mensagem aqui do Denis Freitas Martins, né, que trabalha na Apex Brasil, que o foco é acesso aos mercados, questões extremamente importantes, tais como brilhantemente debatidas aqui, ficam fora do nosso olhar, não conseguimos fazer tudo. Minha pergunta é: o cenário para o exportador, frente às mudanças discutidas, implica um ambiente com mais riscos ou um ambiente mais favorável? Então, olha só, Denis, eu estava dizendo, vou emendar uma coisa na outra aqui, depois peço para o Augusto complementar. Então, além da revisão, falamos do NCM, que tem que ter essa fundamentação, faz a diferença. Há que se fazer em todas as empresas do Brasil, independentemente do porte, do tamanho, uma revisão de contratos. Olha isso, gente. Estamos dizendo o seguinte: vai ter entrada em vigor CBS e IBS, vão sair os outros 4 impostos. E isto vai afetar a relação entre as empresas com prestadores de serviço, fornecedores e toda a cadeia que compõe a atividade de vocês. Algumas têm algum desconto, outras não têm desconto nenhum.
empresas que estão no simples, ou que estão no lucro presumido, ou no lucro real. Então, é fundamental uma revisão de todos os contratos por uma razão. Vocês não saberão se o preço que vocês estão praticando é o preço correto. Se a Por conta quê? vai Porque fechar, né? se a conta vai fechar, porque a carga ela é tão grande, tão pesada, que se vocês assumirem o ônus do que não der direito a crédito a vocês, a empresa pode simplesmente ficar inviável, porque é um número tão grande que suplanta, em muitas vezes, o lucro de boa parte das empresas. Então, este cuidado de revisão contratual é indispensável. Eu vou além. Não é só dos contratos entre partes, ou fornecedores ou prestadores de serviço. É até dos atos constitutivos da empresa. Então, os atos de contrato social, estatuto social, todos esses para que vocês consigam dimensionar se o formato que hoje vem sendo praticado é o ideal, há alguma coisa a ser feita, deveria se particularizar determinada atividade ou não. Então, e faz parte deste planejamento, inclusive, esta parte contratual. Dado aqui, Augusto, que nós estamos chegando num horário, eu não queria deixar de perder a oportunidade de falar da questão do ex-tarifário, que eu acho que é um tema importantíssimo, é uma janela de oportunidade aí que se inicia agora no final desse ano e vai até junho do ano que vem, e eu queria que você comentasse um pouquinho das oportunidades em relação a esse tema. Olha, o ex-tarifário, eu acho que, como a gente falou também lá no começo, sobre alguns regimes especiais, né? Falamos do drawback, do entreposto, do recoff. O ex-tarifário é uma ferramenta muito interessante. Eu acho que traz aí um benefício muito significativo para a indústria. Tem aí um impacto social e econômico, porque ele acaba modernizando, né, as indústrias, isso acaba gerando aí uma modernização, isso acaba fomentando a industrialização. Isso aí tem um efeito social e econômico, emprego, renda, geração de tributos, mas volto a falar, como a gente utilizou os exemplos anteriores. Tem que saber manejar, por isso é importante, se puder esclarecer também, Luiz, o que é importante hoje para a empresa saber e buscar quando ela quer um ex-tarifário? A gente escuta muito falar em ex-tarifário, mas o que você indica hoje? A empresa que quer buscar um ex, o que ela precisa saber e quais são os cuidados que ela precisa tomar para poder utilizar de forma adequada? Então, basicamente, pessoal, nós temos que ver o seguinte: todos os produtos, né, que possam se enquadrar como bens de capital, bens de informática, telecomunicação, se eles podem ou não se beneficiar desse regime, que basicamente é buscar a redução do imposto de importação, e que pode, não é que vai chegar, mas pode chegar até zero. Não é pouca coisa, porque nós estamos falando da questão de equivalência à produção nacional. Então, outra vez, o que o Augusto falou, eu falei da fundamentação, de toda a defesa de bens que, porventura, sejam já produzidos nacionalmente, né? Então, aí você tem que ver a análise, né, a viabilidade disso nos órgãos competentes, MIDIC, para ver como que você consegue acompanhar e aprovar isso daqui. Mas o fato é que gera, quer dizer, nessa pincelada que nós estamos dando, né, um, mais um benefício para as empresas na busca disso administrativamente. Então é possível fazer esse pleito e buscar, porque é uma janela que nós estamos falando, quer dizer, ela abre agora no final do ano e ela se encerra no meio do ano que vem. Então é mais uma providência em termos de planejamento aduaneiro. Quer falar Eu posso queria, falar uma situação peculiar do prazo do ex também, uma situação por prática, favor. só para fazer um pequeno complemento?
Eu gosto de falar da judicialização, você percebeu, né? Mas eu tenho acompanhado alguns casos, falando de prazo também, de pedidos de cheques que demoraram para ser apreciados e a mercadoria chegou. E muita gente não sabe o que fazer. Em muitas situações fala, e agora, como é que eu faço? Eu vou ter que pagar? Então é importante divulgar e informar que já existe o entendimento jurisprudencial que autoriza o desembaraço aduaneiro antes da apreciação do ex em função da demora atribuída exclusivamente ao órgão administrativo. Então, muita gente tem essa dúvida, muita gente já tem passado por isso e não sabe muitas vezes como resolver. Existe aí uma possibilidade, uma busca de uma tutela jurisdicional e decisões judiciais recentes que já garantem essa possibilidade em função da mora atribuída à administração pública. E mais um ponto, gente, em relação ao ex-tarifário, que deveria ser uma preocupação de todos, que é a questão da reclassificação, né? Quer dizer, se isso poderia, né, quer dizer, afetar a carga tributária em termos de, não, quer dizer, não só do imposto de importação, mas lógico, ainda continuamos a ter os tributos em cascata no Brasil. Então, é óbvio que você fazendo isso, você gera efeitos para fins de IPI, de PIS, de COFINS, de ICMS. Então, sim, veja a importância dessa reclassificação, de você estar buscando este benefício acaba vindo em cascata. Eu estou vendo algumas manifestações e até fora aqui do nosso chat também. Eu vou pedir para o Leonardo, que nos acompanha aqui da Funsex, para colocar aqui no chat da nossa reunião o nosso endereço da superintendência aqui da Funsex, para que todos vocês tem uma demanda que eu acabei não lendo aqui, mas eu peço perdão. Você ofereceu, Augusto, já tem gente que aceitou aqui um material de demurragem completo, mas vamos formatar isso para poder ver se fazemos, talvez aí, se for um desejo de todos, aí mais uma específica sobre o Merece, tema. viu? Esse tema merece. Merece, né? Merece. E então vou pedir, não sei se o Léo coloca, acho que vou colocar aqui, ó. Já coloquei, já coloquei. Ah, já colocou. Então, pronto, já está aí no chat o nosso e-mail da Funsex. Então, todas as dúvidas para o Augusto, para mim, podem ser colocadas, sugestões também de temas que vocês estão entendendo pertinentes. Esse nosso encontro ele é curto, mas é para dar essa arrancada nesses temas. E eu acho que assim podemos tanto via essas conversas que a gente tem, como algumas para assuntos mais específicos de alguns grupos aqui que estão conosco, com o maior prazer atender e prepararmos um webinar para tratar desses temas e trazendo colegas aí que possam contribuir em cada um deles. Então, fica aqui o e-mail nosso. E eu queria, só para que a gente cumprisse o horário, Augusto, se você gostaria, talvez, eu não sei se a gente fez um roteirinho aqui para não deixarmos nada de fora e colocar aqui para vocês também, pessoal, que vocês quiserem colocar, se alguém quer fazer uso da palavra também, agora é a hora. Augusto, para os seus comentários, se eu esqueci de algum ponto que você acha que é relevante ainda para a gente ir para o encerramento. Olha, eu acho que foi muito bom. Nós tocamos nos pontos principais. E antes de encerrar, eu queria fazer os agradecimentos. Eu queria chamar a atenção para a necessidade da gente olhar mais de perto nossas operações, revisar os contratos, revisar os recolhimentos, revisar os créditos, revisar os procedimentos. Eu trouxe como exemplo o caso do McDonald's, não quero ser repetitivo, mas isso me chamou muita atenção, Luiz. Me chamou muita atenção uma empresa
desse porte com esse volume de operação, não pela multa, mas pela falta de observância da legislação, né? Não, tenho certeza que não foi uma infração praticada com dolo, fraude e má-fé, mas isso chama a atenção de que todos estão sujeitos e vulneráveis. E hoje, se a gente analisar as principais penalidades, principalmente na importação, quando a gente tem uma empresa submetida a um procedimento especial de fiscalização da IN 1986, nós temos penalidades que vão doer no bolso, como as multas aduaneiras e a pena de perdimento, mas a gente não pode esquecer que a principal penalidade hoje aplicada no caso da interposição fraudulenta presumida é a inaptidão do CNPJ, ou seja, a empresa acaba. E eu tenho falado isso em muitos eventos que eu participo, e me surpreende depois, no final, as pessoas abordam, doutor, mas explica um pouco mais, o que é essa inaptidão do CNPJ? O que é a interposição fraudulenta? Isso me preocupa. Então, eu queria chamar a atenção de vocês da importância de ter programas de conformidade audioneira, de buscar uma auditoria aduaneira e revisar as suas operações. Antes só da despedida, Deise de Matos, coordenadora de exportação da empresa Medicone Haleuxtar. Me corrige, Deise. Você pode abrir o microfone para a Deise, Léo, ela acho que iria fazer alguma colocação. Sim, já está disponível, já é só você abrir, tá, Deise? O microfone. Deise, fica à vontade aí, quiser abrir seu fone, a sua câmera aí, estamos a seu dispor, que você levantou a mão. Deise? Acho que está aqui, está vindo. Não está? Acho que ela está tentando aqui. Quer escrever, Deise, para nós? Você achar mais fácil? Logo após o Denis também. O Denis também? O Denis da Apex. Denis, se quiser, enquanto a Deise ainda não... Não, foi sem querer, que eu cliquei sem querer, mas tá bom. De qualquer maneira eu agradeço aí pelas informações extremamente relevantes. Como eu disse, a gente não dá um olhar para isso. Eu passei meu e-mail, fica à vontade para entrar em contato e eu vou buscar encaminhar vocês para alguém que possa articular essa conversa e repassar todo esse contexto que foi passado aqui para a base de empresas apoiadas pela Apex, né? Você sabe, Denis, que a gente te agradeço, vamos com certeza fazer contato, e a gente tem feito isso, alastrado esse conhecimento em outros foros, como, por exemplo, na Agência de Promoção de Negócio aqui na cidade de São Paulo, que é a SP Negócios, né? Uhum. E o que é muito bacana, porque no final voltou a estar em moda aquela frase do ex-ministro, né, falecido, ministro Delfim Neto, exportar é o que importa, né? Sim. Então, é até uma quebra de paradigmas aqui para todos que ainda estão conosco, que é o seguinte, tirar da cabeça, o brasileiro precisa tirar da cabeça o seguinte: feliz se você consegue viver apenas com o mercado nacional, não é pouca coisa, somos em 210 milhões de habitantes nesse país, né? Mas o mundo é muito maior que isso, então as oportunidades são enormes, mas para isso tem que ter uma mudança cultural. E eu brinco, né? Tenho dito também que o mundo não é só Estados Unidos e China, né? Então tem muito mais oportunidades como mercado europeu, o bloco africano, o bloco asiático, Oriente Médio. Então, assim, a própria América do Sul. Então fica aí uma provocação sadia também para os nossos amigos aí, colegas que estão conosco, de realmente se preparar, porque até com o tarifaço fica provado que realmente a diversificação de mercados, a busca por novos mercados, ela é imprescindível para o sucesso da empresa, além de todo esse planejamento. Mas obrigado, Denis, pela provocação, viu? Posso fazer? Só acrescentar um pouco Sim. do que você falou. A minha visão, eu acho que a visão de muitos dos colegas, eu trabalho hoje na área de inteligência de mercado,
tá? Mas na minha experiência, eu sei que a jornada exportadora, né, que toda a gente tem aquela questão da maturidade exportadora, ela implica numa mudança de gestão organizacional, de cultura organizacional que leva a empresa a melhoria, obrigatoriamente tem que levar a empresa para a melhoria dos seus processos, né, gestão dos seus produtos e tudo mais. A gente enfrenta enormes dificuldades. Até hoje tivemos uma reunião para discutir, porque eu vejo que muitas empresas não conseguem definir seu SH6, né? Então, é bem complicado. Agora, em relação à questão da diversificação, que já queria deixar a mensagem, a área de inteligência de mercado tem feito um esforço muito grande e uma série de estudos para indicar mercados alternativos, assim, tá? Mercados alternativos para os exportadores. Não queremos passar a mensagem que devemos esquecer os Estados Unidos, nunca, jamais isso, né? Afinal de contas, é o nosso segundo maior parceiro comercial. Mas o momento nos faz a pensar de maneira mais focada a busca por outros mercados. Então, fica a dica aí para todo Corretíssimo. mundo que está aqui, entrar no site da Apex, procurar os trabalhos que a inteligência de mercado tem feito, para indicando novas possibilidades, novos mercados, né? O meu foco é Ásia, Oriente Médio, então a gente está fazendo aí todo esse trabalho para mostrar para as empresas exportadoras assim, outros caminhos e outras oportunidades. Tá bom? Maravilha, Denis. Eu te agradeço. Você sabe que nós temos um membro da Apex na nossa Comissão de Comércio Exterior, que é o ministro Aloysio Nunes, que está lá na Assim. Apex em Bruxelas, né? Aham. E- Então, eu reitero o que o Denis falou aí para todos vocês. Realmente, a Apex presta um serviço fantástico. Eu acho que é uma plataforma indispensável aí para o sucesso. E realmente, fora as outras agências todas estrangeiras que têm presença no Brasil, a Apex com certeza tem total condição de empregar força aí para quem realmente quer se preparar para esses desafios e poder chegar em outros mercados. Pessoal, eu acho que a Muito Daisy, obrigado, acho gente. que a Sucesso para gente todos aí. fiquem com Deus. A Daisy, acho que Daisy, acho que tem algum problema técnico, mas se você quiser nos encaminhar um e-mail, tá aí o e-mail da nossa superintendência, tanto para mim como para Augusto, nós com o maior prazer, a todos os outros aqui, pelo amor de Deus, responderemos aí, quiser até ter um momento aí de poder explorar um pouquinho mais com detalhes as dúvidas aí de vocês, com prazer a gente vai responder. Eu desejo aqui uma tarde maravilhosa. Obrigado pela companhia de vocês. Augusto, obrigado aí por ombrear esse evento, abrilhantar ele conosco. Eu que E agradeço a oportunidade e o convite de vocês. Só de fiquem. antemão, para os participantes que Vai, ainda estão não. presentes, eu vou habilitar a câmera aqui só para nós podermos tirar um print Ah, da tela para maravilha. poder registrar essa tarde especial que nós tivemos hoje. E é isso, Rabinho. Vamos ficar todos para uma foto aqui, gente. Vamos lá, abre as câmeras, Léo. Quem quiser aparecer, aperta. Isso. Pronto. Aí, ó, o Denis. Agora eu consigo ver o Denis, tá certo? É isso. Vamos Eu lá. estou informando que eu trabalho em teletrabalho, por isso que eu estou nessa informalidade aqui. Não tem problema. Temos essa aí, Léo, que nem todo mundo Sim. tá à vontade, né? Não, obviamente é só quem se sentir confortável, tá bom, pessoal? Vamos lá, 1, 2, 3 e. Mais uma, só Tô para bom. registrar aqui, só rapidinho. Pronto? Perfeito, pessoal. Agradeço demais. E é isso. Valeu, pessoal. Maravilha, Obrigado por gente. tudo aí. Uma boa noite para todos aí. Um abraço para todos. Obrigado. Sucesso. Fiquem com Deus. Um grande abraço.